Em São Jorge, o silêncio cheira a urze e a mar. Em São Jorge, dos Rosais ao topo, as pontas que parecem ancorar a ilha, nesta terra longa e estreita, é inevitável que sobrem notas de viagem, sem retoques ou acrescentos. Tudo o que se avista não será nunca fácil de se pintar com palavras. Tem mesmo de se ver e sentir. É a ilha do queijo e das fajãs, a ilha das amêijoas, da caldeira e dos lugares paradisíacos e pitorescos. São Jorge guarda em si o encanto de se colocar sempre entre as mais belas. São Jorge entra-nos pelos olhos dentro e fica alojado na alma. O silêncio cheira a louro, incenso, conteiras e amar. A magia que os contornos do mar ganham em cada fajã, as paisagens de cortar a respiração, o sabor do queijo e do vinho das fajãs, só deixamos de nos deslumbrar com tudo isto quando descobrimos as gentes da ilha, o seu povo, a verdadeira alma da ilha, maior que os seus monumentos, porque nos momentos que ali passamos, as horas podem até passar, mas passam ao sabor das memórias que criamos nas conversas, nos afetos que se alargam aos novos dias, aos dias do turismo, da descoberta, dos bailes de roda da vida, que em cada volta do viajante têm sempre algo novo para o encantar. Hoje, por exemplo, rumamos ao topo. É para lá da Serra do Topo, quando os mantos de nuvens desistem de proibir tanta beleza, que os verdes dos campos e do azul do mar ganham contornos que são só visíveis a caminho desta ponta de São Jorge. Deste topo da ilha, que quase foi outra ilha quando se formou, mas acabou o vulcão por deixá-la ligada às montanhas que hão de chegar lá acima ao ponto mais alto, do outro lado, o Pico da Esperança. Mas deste lado, no topo oriental, tudo é diferente. Não se pode simplesmente ir ao topo. É preciso viver, respirar, entrar na alma da sua gente, respeitar o modo de vida rural e simples, de trabalho e resiliência, mas principalmente de apego à terra e às tradições. Não vão muito distantes, em décadas, os dias em que o silêncio só era quebrado pelo chiar dos carros de bois. Hoje servem para as festas e pouco mais, mas este povo continua a usá-los para mostrar em festa aos mais novos como aqui chegaram, porque são o que são hoje. Recriam o dia da lenha, as mudas para a Fajã, os cortejos do Espírito Santo e os carros. Ainda há quem construa e saiba deles todos os segredos. No topo, Carmelindo Cardoso faz carros de bois e janelas, cozinhas, móveis e moinhos. E hoje abre a porta das memórias e conta como tudo começou. Eu, quando era jovem, antes de fazer a tropa, trabalhava mais no campo, na agricultura. O meu pai tinha gado e eu andava assim mais com o gado. E o meu pai trabalhava já nestas coisas. E eu comecei a ver isto. E comecei a ver que era um trabalho melhor do que no campo e não era tanto pesado, e comecei a pedir-lhe para ele me ensinar a trabalhar. Até o tempo de ir para a tropa, queria que eu cuidasse do gado, não foi muito. E depois, quando eu vim da tropa, depois queria também fazer a minha vida, e então aí foi na altura que comecei a trabalhar mais cedo. Fazer carros de bois, fazia um agrado também de madeira, fazia pack-6 para burro, várias coisas. Depois também começou a fazer portas, janelas,
É claro que naquela altura não havia máquinas, era quase tudo manual. A limpar a madeira e cantelhar, ainda apanhei tudo à mão. Ainda tem ali uma peça, uma ferramenta que fazer a cantelhar a madeira era pesada ainda. Mas também havia muito mais serviço do que muito, haveria hoje, não é? Porque... Mesmo nesta parte do carro dos bois, chegou a haver dias dele pôr o eixo num e no outro. Às vezes 2 num dia. Havia muitos. Ou depois de 80 para cá, passando ali mais algum tempo, começou a haver mais carros a gasóleo, mais tratores, mais máquinas e os carros bois Começaram-se a encostar. Começaram. Hoje em dia já são usados só para festa. É praticamente só para as festas. No entanto, as pessoas têm muito gosto, são muito prezadas. Os que têm gostam de ter os seus carros em condições, não é? Depois tenho restaurado alguns e também já fiz alguns todos novos. Também se faz. Ainda agora há pouco tempo fiz um para ali para a Uselina, para um pessoal ali da Uselina. Esta parte nova. As rodas ainda foi velhas. Mas se for preciso fazer tudo novo, também faço. O que é pena é que ao longo dos anos houve muitos carros destes que uns foram para o lixo, outros queimaram-se, as pessoas deixaram de ligar. Não é? Esses que não tiveram a brigada nem olharam por eles. Porque isto normalmente é feito de bom material, de boa madeira. Não é? Estes carros de bois eram feitos com material. Quase sempre com madeira de castanho. Também faziam da cássia, mas o castanho é melhor. Os carros de bois são diferentes em todas as ilhas e são diferentes até na própria ilha. Carmelindo está habituado aos carros de bois desta ponta da ilha e quando um carro vinha de outras bandas, dava-se logo por isso. Ele é diferente, é um pouco mais pequeno e o feitio também é diferente. Eles, na ponta da ilha para baixo, o carro era aqui mais coisa. E a gente aqui fazia mais fora um bocadinho. E também usavam as rodas também mais altas um bocadinho. E uma parte que há ali que a gente diz que é o ouvido do carro, lá na outra ponta da ilha também era maior, era em ponto maior. A gente dava logo por isso, que andar um carro da outra ponta da ilha tinha uma pequena diferença. A função destes carros, quando eles tinham vida, era cartar lenha, mas não só, não é? Isto servia para tudo. Era tudo, não havia carros. Isto já sabe que aqui é um lugar mais atrasado, mas eu lembro-me de não haver carros a gasóleo, quase nada. Era tudo isto, era todos os dias este carro saía para as terras, para os campos trabalhar, trazia lenha, trazia milho, batatas, era tudo como carro para hoje. Eu ainda me lembro bem desse tempo. Apesar de ser muito novo, mas ainda se lembra... Já não sou muito novo. Mas... na altura que estes carros de hoje trabalhavam aí, o senhor era ainda um rapazote, e mesmo as vossas brincadeiras de rapazes aqui, na altura não se brincava muito, trabalhava-se mais do que se brincava, não é? Eu quando andava na escola, comecei a fazer uns carritos de bois, para a gente brincar. Um bocadinho de tábua, fazia assim um jeito de carro, com as rodas, e a gente fazia uns bois, já era com um sabugo de maçarocas. Tirava-se o milho e ficava aquela parte de dentro, e a gente fala que chegava ali, punha uma canga, e a gente brincava com aquilo. A ilha estava ali, ao pé de mim. 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 Neste dia em que o visitamos, tem em mãos a recuperação de um carro com mais de um século, uma relíquia da família de um lavrador da freguesia que já vem do avô para o pai, do pai para o neto e está a ser reconstruído para a próxima geração. Porque era do avô, foi do avô, depois foi do pai e agora está para o filho. O filho é um amor por volta de uns 30 anos. Mas que tem gosto por estas coisas e veio... veio... também mais é para as festas, mas ainda não há muito tempo eu apanhei-lhe aqui um, mas este é mais pequeno e ele quer arranjá-lo para quando tem uns bois mais pequenos usa este, quando tem os maiores usa um. Já os bois, hoje em dia, só servem praticamente para isso também, não é? É um gosto que as pessoas têm, ter esses bois. Ele é mais só para aquele dia da festa, levam lá os seus carros, os bois. Ramo grande, não é? E eles têm feito aqui no campo, às vezes, também assim um convívio, juntam-se
Isso já passou na televisão. Sim, Várias juntas de boas, ou para lavrar, ou para escarpar, já fizeram também isso aí. E, portanto, isso é uma forma de dar vida a estes carros E mostrar o que era a agricultura há uns anos atrás. Não era assim há tantos anos, não é? Sim, não há muitos, 50, mas 60 anos era mas assim. já há muita gente nova aí que já não conheceram isso. Tal e qual. E já que fala nisso, recordemos este dia tão bem passado, num desses ajuntamentos, como lhe chama, em dia de ir à lenha, com a raça Ramo Grande, que é a razão de ser destes carros e a força destes homens, mulheres e os seus filhos, que não vão deixar morrer estas tradições. E na Vila do Topo, que a calma dos dias não deixe iludir sobre a dinâmica da freguesia. Mas destas coisas, o presidente da Junta é que sabe. O meu nome é Lisandro Betancourt, sou presidente da Junta de Freguesia do Topo e é muito bom viver na Freguesia do Topo, em primeiro lugar, pelas nossas gentes. As nossas gentes são gentes acolhedoras, gentes de trabalho e gentes de determinação. E quando falo em determinação, primeiro porque somos uma freguesia que não chega a ter 400 habitantes e temos uma série de coletividades. Temos 2 sociedades filharmónicas, temos a Irmandade de Casa Espírito Santo, temos a Associação de Defesa de Património, onde temos o nosso bote baleeiro, que já participamos em algumas regatas aqui também no Grupo Central. Temos o nosso Clube FAMEL, a Associação dos Bombeiros também. Portanto, e muita festividade ao longo do ano todo. Depois, a nível de trabalho, porque somos uma freguesia em que damos nome ao nosso queijo, que é o queijo Topo, em que o leite é produzido nestas 2 freguesias, em que estas 2 freguesias produzem 1/3 do leite de São Jorge, que são à volta de 9 milhões de litros de leite. Já a título de curiosidade, é o queijo mais vendido nos Açores e, se calhar, o mais bem pago dos Açores. Tudo isto se deve ao valor acrescentado deste produto, em que muito valoriza a economia desta zona, em que a nossa fábrica e a nossa lavoura, se estiver bem, geralmente estamos todos bem. Depois também temos, sobre se calhar, a zona dos Açores com maior densidade de produtores de ramo grande. E se calhar, somos se calhar a zona também que mais gado desse é ensinado, e até mesmo por jovens agricultores, em que depois é revendido para outras ilhas. Portanto, por tudo isto, é muito bom viver na nossa terra. Depois também temos os nossos bailes, os bailes regionais. Temos, desculpem-me os outros, mas temos se calhar o melhor construtor de violas da terra dos Açores, passa a publicidade, o Raimundo Leonardes, que é um ícone das violas da terra a nível Açores. E depois temos também as nossas pescas com o nosso porto, que foi melhorado recentemente e que muito tem contribuído também para a economia desta zona, em que tem servido também muito as marítimo-turísticas e que nós, nesta zona, passado 1 hora, estamos na 2ª cidade maior dos Açores. Portanto, nós aqui nesta zona é tão longe ir para as Velas como ir para a Angra do Heroísmo. E por tudo isto é muito bom vivermos aqui na Freguesia do Topo.
Aqui na oficina do Sr. Carmelino Cardoso é tempo de dar atenção aos detalhes. Como não há muitos que queiram aprender a arte, ficam pelo menos os tais pormenores para que nada caia no esquecimento. Eu agora estou a pôr aqui esta parte do... chamam isto um chama-sotes. Quando aqui esta madeira é mais baixa, põe esta parte aqui para ficar mais altinho, para depois o eixo não pegar aqui dentro. Então são os chama-sotes. Chama-se Mas chama-sotes. cada peça destas tem o seu nome. Tem o seu nome. Isto é os chama-sotes, aqui é os cocões. Também estou a fazer os novos. Cocães. Cocões. Aqui há E servem para quê? servem para segurar o eixo do carro. O eixo do carro trabalha aqui. O eixo do carro há de ser um pau grande que vai trabalhar aqui. É aquele pau. Há de ser um destes, não é? Depois tem esta peça que a gente chama a moenda, que é posta aqui, entrar aqui para dentro, onde o eixo trabalha. Até às vezes escolhem uma madeira melhor por causa do carro cantar, às vezes não é bem qualquer uma madeira que ele canta, e as pessoas gostam muito que o carro vá cantar. A gente diz cantar, aquilo ou chiar. Aquele chiar, não é? Isso era importante porque antigamente, quando o carro de bois passava a chiar na vila, era bom sinal. Era o sinal que as pessoas ou vinham do campo ou iam para o campo trabalhar. Era um sinal. Então, e que peças é que tem mais estes carros de bois? Aqui tem estes torres, que isto serve para quando a gente põe a lenha no carro ou qualquer coisa, a corda passa por cima e vem amarrar aqui. Engata ali daquele lado, passa por cima e vem amarrar ali. É a utilidade que isto tem. E depois há de levar o fundo. Depois leva aqui umas tábuas que chama-se o sobrado. É aqui para este lado, que o carro está ao contrário. Pois. Mas a gente diz que é o sobrado do carro. Passa aqui em cima disto, que é para fazer o... E fazer uma recuperação destas. Isto o senhor vai fazendo nos seus tempos livres, não é? Sim, aos poucos. Aos poucos. É. Mas isto ainda dá o seu trabalho. Ainda dá o seu trabalho. Ali à frente também reforçou, porque o material... Isto aqui é outra peça que leva aqui nas pontas dos chudeiros, chamam as línguas. As línguas. É que vai acompanhar aqui o cabeceiro até ali à frente. É isso Depois aí. lá à frente leva uma peça que se chama a chaveira, que é onde prende no tamoeiro da canga para puxar o carro. Pô, que é onde os bois depois vão, porque a canga é posta no nos bois e esse tamoeiro é que segura o carro. É que prende a canga para os bois puxarem depois o carro. Anda, meu barco inclinado, que a vela cheia e o mar é cavalo, que venha ao ventos de feição levar a minha embarcação. Se o mar por vezes é medonho, também é meu sonho. A agricultura continua a ser uma vida difícil, de muitos sacrifícios. Mas há 40 anos e lá para trás, era pior. Até o tempo, até o clima era diferente. Nos anos que eu me criei era Hoje está um bocadinho mais a facilitado. gente pegar num arado de madeira, que até o meu pai também fazia arados de madeira. E eu cheguei a fazer isso muita vez, começar de manhã ao rabo do arado todo o dia atrás dos das animais. vacas. A gente quando chega à noite está um bocadinho. Está amassado, está amassadinho. E acartava-se muito às costas, lenha e coisa para o gado comer. Naqueles anos havia pouco gado, havia menos gado e estavam mais, ficavam no polheiro, à brigada, e era preciso juntar, meu Deus, comer. Era muito trabalhoso. Para ter 4 reses naquele ano dava mais trabalho que umas 20 hoje. Hoje o gado está lá no campo, é só dar a erva, dar o cilho e isso. Está muito leve para o que era. Pois. Naquele tempo estes carros serviam até para ir buscar o gás, não é? O gás que era a lenha. Era a lenha. Era indispensável. Se não houvesse lenha, não havia pão. Exatamente. Eu lembro-me que toda a gente cozia o seu pão aqui em casa. Não havia mesmo dinheiro para comprar, nem havia padarias. Toda a gente cozia o seu pão. E tinha que haver a lenha. Porque a ilha, no verão... Não havia gás. Ainda Claro. lembro-me, quando me criei, não havia gás. Sempre havia até um petróleo, que a gente salmelhava. E havia uns fogõezitos de petróleo, às vezes, para aquecer ou leite ou assim para uma criança. Sempre havia esse refúgio, mas o resto era tudo na lenha.
Era uma ilha, era e ainda é uma ilha de inverno muito dura, não é? No verão a coisa ainda ia, não é? Que isto tem um verão maravilhoso aqui, mas no inverno sempre... Inverno pegava. Agora, ultimamente, já é um pouco melhor, mas quando eu me criei, lembro-me, chovia muito granizo e vento frio e dias, às vezes 2 dias, aí está a chover todo o dia. Era um inverno tempo mais rigoroso. O clima está mesmo a mudar. Está a mudar. De 80 para cá tem vindo a mudar sempre cada vez mais. Bom, e se acartava a lenha para aquecer, também acartava o milho para os moinhos que tinha que ser moído para fazer farinha. E aí o senhor também tem a sua arte, porque o senhor hoje em dia aqui é das poucas pessoas que ainda sabe mais ou menos como é que põe um moinho a funcionar. Não é? Muitos transportavam, era mais transportado, era com os burros. Não era tanto carro, não digo carro, não gosto de um carro, mas que geralmente cada pessoa trazia uma saca. Sim. Trazia uma saca de milho para o moinho, já tinha lá uma, deixava lá uma de milho, levava uma de farinha. E era sempre assim. E depois e algumas pessoas era às costas ou à cabeça, principalmente as mulheres, punham a saquinha à cabeça e vinham para o moinho com a saca. E na arte de trabalhar a madeira, é mestre na conservação e recuperação de outro símbolo da herança deste povo. Daqui a pouco, vamos com Carmelindo ao seu moinho de vento. Por agora, música maestro. Sou o António Mateus de Sousa, sou o atual mestre da banda da Sociedade Filharmónica Requepense, da freguesia de Topo, Ilha de São Jorge. Uma banda que este ano comemora 69 anos e que tem, neste momento, no seu quadro de músicos, cerca de 25 músicos. Neste momento, a banda tem feito atuações por toda a freguesia, temos conseguido tocar em todas as procissões da freguesia. Alguns eventos têm que a gente seja convidados. Também participamos nas festas do Espírito Santo, em todas as que somos também convidados, desde o bolo de leite às sopas tradicionais do Divino Espírito Santo nos domingos. Neste momento a banda está com falta de gente, porque temos uma banda pequena, também somos de uma zona pequena, uma zona envelhecida, cada vez com menos jovens, e o que é certo é que isto, quando há menos jovens a nascer e a participar nestas coisas, claro que as coisas ficam todas mais pequenas. E esta banda não foge a essa situação que se passa neste momento aqui na zona do Topo. Tentamos fazer o melhor que podemos, com os meios que temos, com os moços que temos, para continuar com uma casa viva, com atividade, com festas, com a Filharmónica, com a Escola de Música também, que está ativa, são poucos miúdos, mas temos a Escola de Música também ativa, e isso dá algum alento também às direções para poderem trabalhar pelos mais novos que estão a aparecer. Da minha parte, é com muito orgulho que faço parte, ou seja, neste caso, mestre da Filharmónica, porque é uma banda que me diz muito, foi a primeira banda onde eu fui mestre, em 2002. Entretanto, tive 4 anos, saí e voltei há pouco tempo outra vez, e é uma banda que eu sempre me vi já por ser a minha primeira banda onde fui mestre.
Saímos da banda para as bandas da Cancela d'Água. Neste topo de tantos encantos, é tempo de ir ao moinho. Carmelindo tem uma ideia muito vaga de o seu avô o ter construído. Este moinho tem cerca de 65 anos. É preciso desamarrar as pás para que a magia aconteça. O sol está a brilhar e há vento, muito vento. O vento anda com as palhetas e há uma roda lá em cima e um quartel que este velho vai lá acima, engata na pedra e a pedra a onda de roda é que vai fazendo a farinha. E isto, hoje em dia, para trabalhar, como as madeiras também já são muito antigas, a pedra também tem que ser trabalhada de vez em quando, ou como é que é? É de tempos a tempos, é picada. A gente diz que é picar. Há uma ferramenta que é para isso. Porque a pedra ao andar muito tempo fica lisa, faz tipo vidro. Para a gente tem que reparar aquele vidrozinho sempre à volta para ela ficar outra vez a fazer farinha para dar mais rendimento. Senão dá pouco rendimento. Mas o senhor em madeira faz todas as peças que são necessárias para este moinho trabalhar, não é? Sim. Isto também, cada peça tem o seu nome, não é? O senhor ainda sabe isso de como é que se chamavam? Isto aqui é onde Sai o milho, a farinha. farinha. A farinha chama-se trominhode. Aqui, que vai à volta da pedra para aguentar a farinha, é a selheta. Isto aqui onde vem o milho chama-se a calha, e aqui chama-se a moega, e aqui é o veio que vai para cima para as palhetas. O que normalmente dá mais trabalho na manutenção, o que é? A parte lá de fora das palhetas e ou é aqui dentro a máquina? As palhetas ainda não é muito trabalhoso. Não. Por acaso fiz essa gestão aí não há muito tempo, e não é ainda muito. Há outras coisas piores, mesmo como esta selheta. Isto tem que fazer um arco em madeira aqui embaixo e outro de roda aqui por dentro para pregar isto, depois fazer este aqui à volta. E isto também é uma coisa que ainda é trabalhoso para fazer aquelas sutas ali. E depois então a roda e o quartel também dá um bocado de trabalho. E aqui tem que tirar um ponto para aquilo ficar os dentes a trabalhar certinhos, se não bate. Tem que ficar. O quartel é um bocadinho pequeno e a roda é maior. E depois o ponto da roda para o quartel tem que ser igual para trabalhar bem, para não ficar a bater. E isso dá um bocado de trabalho. E quem é que era o moleiro aqui? Era o seu avô ou não? Era. O seu avô é que era o moleiro. Eu ainda tenho uma pequena ideia de fazerem aqui este moinho, mas muito vaga a ideia. Uma vaga ideia. Mas dele moer, isso o senhor lembra? Moer então Foi toda a vida. Foi toda a vida. E portanto as pessoas vinham aqui ter com o seu avô e com o seu pai, se calhar. Depois foi o meu pai. E traziam uma saca de milho e levavam uma de trigo que já estava moído. Levavam aquela moída e deixavam uma, já ficava a tomar veias para quando voltassem ela já está moída. E o pagamento era feito em quê? Em milho também? É uma maquia. Uma A maquia. gente diz que é uma maquia. A maquia, ainda do tempo do meu avô, isto é 1 litro. Um alqueire, a gente tirava 2 litros. Em cada alqueire eram 2 maquias. O que a gente ganhava, a maquia que a gente tirava, que era o ganho que a gente tirava disso, era 2 litros em cada alqueire de milho que moía. Muito bem. Portanto, não precisava ter milho, porque tinha sempre farinha. Não é? Ou cultivava milho da mesma maneira. A gente também cultivava, mas isso ainda dava. Claro. Há nos anos que se usava muito pão em casa e que se usava muito milho. Hoje em dia já está quase acabado. Sim. Já muito pouco se moe. Não saca lá de longe, mas muito pouco. Mas ainda há pessoas que sabem que é diferente. Ainda há pessoas que moem. Ainda há poucos dias saí daqui dos alqueires de farinha, ainda tem ali aquele. Mas não há nada porque era antes. E deste topo em São Jorge nos vamos para outras paragens dos andarilhos das histórias da gente que sente e fala a nossa língua. Deste topo levamos a certeza de quem quer voltar sempre para olhar calmamente o seu ilhéu, redondo e achatado, como que a convidar a olhar a terceira lá ao fundo, mas principalmente a convidar a mergulhar na ilha, nesta São Jorge que é de fajança e de leite e de queijo e de paisagens deslumbrantes, mas que será sempre a terra em que não cai em desuso as memórias e o respeito pelo tanto que os antigos aqui deixaram. Os carros de bois, aos bois do ramo grande,
mas principalmente aos jovens que não deixam que estas imagens desapareçam nos intensos mas belos nevoeiros que vêm lá da Serra do Topo, mas que o sol haverá de rasgar outra vez amanhã. Vira e volta, cá estaremos, porque valerá sempre a pena. Haverá sempre mais qualquer coisa para aprender, nem que seja a cheirar os silêncios de São Jorge.